Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso completo para o cargo de escrivão da Polícia Civil 2020, edital na praça aí, prova de 15 de março. Eu sou Douglas Vargas e vou estar com vocês ministrando mais um dos tópicos do nosso edital. Continuamos hoje estudando a disciplina Princípios. Dessa vez nós vamos estudar 3 princípios diferentes, não vou focar em um único princípio como nós fizemos na aula passada. Vamos tratar desses 3 princípios em conjunto, não são tão extensos assim, e ao final fazer os devidos exercícios. Na aula de hoje nós vamos estudar o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos, o princípio da chamada exteriorização e o princípio da ofensividade ou lesividade. Então esses são os temas da aula de hoje, são princípios breves, vamos estudar de forma bastante contextualizada e ao final fazer algumas questõezinhas para a gente ver como que o CESP cobra esse tema. Bom, e para começar, vou passar para vocês um trechinho de um filme que eu gosto muito, que vai ajudar a gente a compreender o primeiro princípio que a gente vai estudar na aula de hoje. Se liga aí! Mr. Dascom, what we need right now is a clear... Pessoal, nesse filme V de Vingança ou V for Vendetta, pode escolher aí como você quiser chamar, que se você não assistiu eu recomendo fortemente que você assista, nós temos um Estado totalitário, né, no Reino Unido, alguém toma o poder do Estado, é um filme futurista, um filme meio assim... cheio de discussões sobre democracia e representatividade e tudo mais. Mas dá pra gente tomar essa pequena cena aí emprestada para verificar o seguinte: um dos comportamentos do indivíduo que está no poder, o Adam Sutler, é o comportamento daquele que começa a ter controle com mão de ferro de tudo que as pessoas estão fazendo. Então, ele começa a criar proibições, começa a criar medo na população para poder sancionar e para poder proibir todo tipo de comportamento do jeito que ele quer, do jeito que ele entende que um Estado totalitário tem que funcionar. Então, esse ponto do filme é muito interessante para que a gente consiga memorizar o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos. O direito penal, ele não pode ser utilizado para fazer o que nós chamamos de proibição pela proibição. No direito penal, eu preciso proibir comportamentos sempre para tutelar um bem jurídico. Por isso a exclusiva proteção do bem jurídico. No filme, com as proibições que ele faz, o controle comportamental da população que ele quer fazer através das sanções penais, ele não pode ser realizado em razão do princípio que nós estamos estudando na aula de hoje. Então, quando eu falo em exclusiva proteção dos bens jurídicos, eu estou dizendo ao legislador o seguinte: você só pode criminalizar condutas se o seu objetivo principal for proteger um bem jurídico precioso. Você não pode criminalizar a seu bel prazer, você não pode proibir por proibir e você também não pode proibir para controlar o comportamento das pessoas. Você não pode proibir um determinado uso de uma certa vestimenta. Você não pode proibir no Brasil o exercício de uma determinada religião só por proibir, através desse tipo de pensamento. Você tem que criminalizar e você tem que vedar no direito penal apenas as condutas que têm a característica de ofender um bem jurídico penalmente relevante. Por isso, a exclusiva proteção aos bens jurídicos. Agora, uma dica breve que a gente vai ver nas questões. Muitas vezes nós temos um problema ao estudar princípios porque a doutrina, ela debate muito e nós temos muito doutrinador de direito penal. Eu até brinco nas aulas com meus alunos, eu falo, a gente tem mais professor de direito penal do que aluno. Então a gente tem muita gente estudando a disciplina, é uma disciplina de grande interesse na área jurídica. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes os conceitos eles vão sendo destrinchados pelos examinadores e pelos doutrinadores e pelos juízes e tribunais e eles começam a ficar confusos e a banca usa essa confusão contra você. Então, por exemplo, o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos, ele normalmente é utilizado para fazer uma confusão com o princípio da ofensividade e da lesividade. E são realmente princípios um pouco parecidos, mas não têm o mesmo conceito. Por isso que a gente tem que focar no conceito. Lembra lá do V de Vingança. O cara está tentando proibir, o autoritário está tentando proibir condutas porque ele quer controlar o comportamento da população. Ele não está preocupado com a tutela de um bem jurídico. Isso não é admitido pelo princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Beleza? Tranquilo, e vamos para o segundo princípio da aula de hoje. O segundo princípio que a gente precisa estudar é o princípio da exteriorização ou da materialização do fato.
Esse princípio ele vai guardar relação com dois conceitos que a gente ouve falar bastante no direito penal, que é o direito penal do autor e o direito penal do fato. No Brasil, nós adotamos o direito penal do fato, justamente em razão do princípio que nós estamos estudando. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu puno as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas são. No direito penal do autor, nós punimos o indivíduo pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo que ele acredita, e não pelo que ele efetivamente fez. Esse princípio da materialização ou exteriorização vem a vedar isso. Se eu for responsabilizar alguém penalmente, tem que ser por um fato, por uma conduta humana, voluntária, uma conduta que a pessoa foi lá e praticou, e ele vai ser responsabilizado por essa conduta. Então, nós temos a vedação, a criminalização de um estado existencial, da pessoa ser punida meramente pelo que ela é. Aí você me diz o seguinte, professor, mas ninguém iria ser punido pelo que é? Isso é impossível de visualizar, pois pelo contrário, no artigo 25 da Lei de Contravenções Penais, lembrando que a Lei de Contravenções Penais é anterior à Constituição de 88, nós tínhamos uma conduta, que eu vou jogar aqui na tela para você, que previa a punição do indivíduo, levando em consideração se ele era considerado mendigo. Então nós temos aqui uma criminalização em razão do que ele é e não do que ele fez. Claro que tinha uma conduta relacionada no artigo 25 da LCP, que tinha a ver com portar gazuas, michas, aquelas chaves utilizadas para arrombamentos, mas ainda assim, uma das condicionantes do tipo penal era quem a pessoa era. Então a gente fazia uma análise de quem a pessoa era antes de analisar a conduta dela. Isso é inadmissível por esse princípio e foi por esse motivo que o STF decretou que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Então o artigo 25 da LCP não está mais valendo por força do princípio que nós estamos estudando. E a diquinha gratuita de direito constitucional. Lembrem-se, principalmente a galera que não está acostumada aos estudos jurídicos. Quando eu falo em inconstitucionalidade, que é uma palavra que a gente ouve na mídia o dia inteiro e a tarde toda, artigo tal é inconstitucional, projeto de lei é inconstitucional. Eu só posso falar de inconstitucionalidade se a lei ou o regulamento que eu estou discutindo for posterior à Constituição de 88. Se eu estou discutindo uma norma que é anterior à Constituição de 88 e alguma coisa naquela norma não é compatível com a Constituição atual, eu digo que essa norma é não recepcionada. Eu não digo que essa norma é inconstitucional. Beleza? Tranquilo, vamos para o terceiro princípio da aula de hoje. Bom, nós já estudamos que não posso criminalizar estados existenciais, punir as pessoas por quem elas são, eu tenho que criminalizar condutas, fatos criminosos. Nós estudamos que o direito penal tem a exclusiva proteção dos bens jurídicos, então eu não vou criminalizar por criminalizar, proibir por proibir, eu não vou criminalizar para controle comportamental por si só. Então eu tenho essas restrições. E o terceiro ponto é a ofensividade ou lesividade. A conduta tem que gerar um perigo de lesão ou uma lesão àquele bem jurídico que eu estou tentando proteger. Então, para que eu possa criminalizar algo, eu tenho que falar em lesividade. Potencial lesivo. Eu tenho que ver se aquela conduta tem o potencial gerar pelo menos perigo ao bem jurídico que eu estou tutelando, porque senão eu não posso criminalizá-la. Agora, esse terceiro princípio eu deixei por último porque ele cai bastante em prova e ele tem duas peculiaridades que podem fazer com que você erre as questões. Então vamos lá. Primeiro ponto. Lembra, em justo penal, eu falei lá na nossa aula introdutória, eu tenho um binômio. Qual é o binômio? Desvalor da conduta e desvalor do resultado. Para a doutrina, em regra, eu preciso de desvalor da conduta e desvalor do resultado. Então não basta só a conduta ser reprovável. A gente aprendeu, por exemplo, mencionando o princípio da insignificância. O indivíduo pratica um furto de uma folha de papel. A conduta tem desvalor, mas o resultado não tem desvalor suficiente para ensejar a aplicação do direito penal. Agora, aqui vem o primeiro problema, que é o seguinte: nós temos, quando a gente estuda teoria do crime, e infelizmente teoria do crime não está no nosso edital, então acaba que a gente tem que extrapolar para entender o conteúdo, e é isso que eu sempre digo aos alunos, nós aprendemos a classificar os crimes. E dentro dessas classificações, nós classificamos os crimes como crime de dano e crime de perigo. Crime de dano é o mais fácil de visualizar, é aquele que causa uma efetiva lesão ao bem jurídico. Então eu tenho lá um crime de homicídio, a pessoa morreu,
Eu tenho um dano causado ao bem jurídico vida daquela pessoa. E eu tenho o crime de perigo, que é aquele crime que não chega a causar o dano, mas eu gero um perigo para aquele bem jurídico. E por isso eu criminalizo a conduta. Então eu tenho vários tipos de crime de perigo. E a doutrina classifica os crimes de perigo como crime de perigo abstrato e crime de perigo concreto. No crime de perigo concreto, eu preciso fazer uma perícia, eu preciso fazer uma análise para verificar se efetivamente aquele bem jurídico que eu estou protegendo entrou em algum risco. E no crime de perigo abstrato, eu vou só verificar que a conduta foi praticada e eu vou presumir que o perigo ocorreu. Então, quando eu falo de crimes de perigo abstrato, eu vou ter que aquela conduta, a prática da conduta já tem a lesividade suficiente, ela já gera perigo que independe de comprovação para o bem jurídico tutelado. Então, são casos, por exemplo, como porte ilegal de arma de fogo, né? Os tribunais superiores já foram questionados quanto a isso. Porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Portou a arma, eu presumo o perigo e posso responsabilizar o indivíduo. A doutrina é crítica, parte da doutrina é a favor, parte dos estudiosos são críticos a essa questão. Diz que não deveriam existir crimes de perigo abstrato porque eu não tenho comprovada de forma concreta a lesividade e eu estaria punindo o indivíduo, punindo aquela conduta unicamente pelo seu desvalor de conduta, sem desvalor de resultado. Mas aí é debate que não cabe a gente. O que nós precisamos levar para a prova? O princípio da lesividade requer pelo menos o perigo ou lesão ao bem jurídico e que, para os tribunais superiores, o crime de perigo abstrato não viola o princípio da lesividade. Eu posso presumir que o perigo ocorreu. Isso cai em prova e nós precisamos lembrar desse fator na hora de marcar as nossas questões. E por fim, eu tenho mais uma observaçãozinha sobre o princípio da lesividade, que trata da questão dos atos preparatórios. Mais uma vez aqui eu vou ter que invadir o terreno da teoria do crime, porque o edital não trouxe, mas faz parte do aprendizado do princípio da ofensividade e lesividade. Nós dividimos a prática de um crime, o indivíduo decide roubar um banco. Eu vou dividir a prática desse crime em 4 fases. Ele vai cogitar, ele vai se preparar, ele vai iniciar a execução e ele vai consumar o crime. São as 4 fases do chamado iter criminis, o caminho do crime, o caminho que eu tomo para conseguir praticar um determinado delito. Fica muito fácil de visualizar isso no filme 11 Homens e um Segredo, né? Faz a reunião, tem a ideia de roubar o Belágio, depois faz lá os atos preparatórios, compra o que tem que comprar, prepara a estratégia, faz os planos e finalmente o grande momento de ação do filme é a execução e a consumação do delito. Para teoria do crime padrão, para a regra geral, atos de cogitação e preparação não são puníveis. Eu não posso falar em punição nessas 2 fases. Entretanto, eu tenho uma exceção aqui também, que é o fato criminoso que por si só, o ato preparatório por si só é um crime autônomo. Então, por exemplo, comprar uma arma de fogo para matar alguém. Comprar a arma de fogo é um ato preparatório, vamos colocar comprar uma arma de fogo ilícita, tá? É um ato preparatório para o crime de homicídio. Ainda que eu não inicie a execução do homicídio, aquela compra da arma ilícita é crime autônomo previsto no Estatuto do Desarmamento. Então eu tenho um ato que é preparatório para um determinado delito, mas que por si só configura crime. Outra exceção que eu tenho, por exemplo, está na lei de terrorismo, né? Que tem lá especificamente um tipo penal dizendo que é crime praticar atos preparatórios de terrorismo. Então aqui, mais uma vez, eu tenho atos preparatórios que são criminalizados por si só. São a regra? Não, são a exceção. E nas nossas provas pode cair falando que criminalizar atos preparatórios viola o princípio da lesividade. Na verdade, não viola, porque existe a exceção que nós acabamos de falar. Beleza? Vamos para as questões? É isso aí, tamo junto, teoria finalizada. Questão número 1, caiu para juiz substituto do TJ Bahia, prova elaborada pelo CESP, certinho como tem que ser para o nosso edital. De acordo com o princípio da ofensividade, também denominado de princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos, não compete ao direito penal tutelar valores puramente morais, éticos e religiosos. Pessoal, essa questão ela é difícil, porque o examinador brinca com aquilo que a gente falou, mistura os conceitos de 2 princípios e trata ele como sinônimos. Essa questão ainda é mais difícil porque a gente tem na doutrina
um posicionamentozinho minoritário que trata esses dois princípios como se fossem a mesma coisa. Mas o que prevalece? Que não são. Nós temos que o princípio da exclusiva proteção aos bens jurídicos, que foi o primeiro princípio que nós estudamos na aula de hoje, ele tem algumas peculiaridades que o diferem do princípio da ofensividade. Sendo que aqui, quando eu falo em exclusiva proteção aos bens jurídicos, eu estou falando que eu não posso proibir por proibir, eu não posso criminalizar meramente para controle comportamental. Então eu não posso tratar esse princípio como se fosse a mesma coisa que o princípio da ofensividade. E é por isso que esse item está incorreto. Conforme a jurisprudência pacificada do STF, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, de forma que não se exige demonstração de ofensividade real para sua consumação. Pessoal, questão correta que caiu para o cargo de defensor público, também certame organizado pelo CESP, e nós verificamos o seguinte: você pode falar, mas essa questão é sobre a parte especial, é sobre o crime. Sim, mas ela tem tudo a ver com o que nós estudamos hoje. O crime é de perigo abstrato e ele não viola o princípio da lesividade e da ofensividade, conforme a gente estudou. A gente tem que conhecer as características de cada crime? Sim, mas se eu não conhecer o pré-requisito, se eu não for bem na parte de princípios, eu não consigo resolver. O CESP é mestre nisso, misturar dois conteúdos, trazer princípio e aplicar em cima da parte especial. Por isso que a gente precisa de um curso completo, por isso que a gente precisa conhecer até um pouquinho de teoria do crime que não está no edital, porque senão a gente não consegue resolver esse tipo de questão. Por fim, a questão caiu para advogado da União, CESP 2015, para a AGU, e diz o seguinte: o direito penal brasileiro não admite a punição de atos meramente preparatórios anteriores à fase executória de um crime, uma vez que a criminalização dos atos anteriores à execução do delito é uma violação ao princípio da lesividade. Pessoal, aqui nós temos efetivamente uma questão errada. Nós sabemos que os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, mas excepcionalmente podem constituir crime autônomo e não há violação do princípio da lesividade nesses casos. Então, pessoal, é isso aí para a aula de hoje. Mais 3 princípios para nossa conta. A aula que vem a gente deve tratar provavelmente de mais alguns princípios mais simples. Vou separar uma aula exclusiva para a legalidade e uma aula exclusiva para o princípio da insignificância, que são assuntos mais longos. E eu peço para vocês o de sempre, deixa o like, compartilha a aula com seus amigos. A gente acha que não, mas a gente pode fazer uma grande diferença. Se cada um de vocês que me segue no Instagram conseguir compartilhar com 1 ou 2 amigos, rapidinho a gente chega em 10 mil. Eu vou conseguir compartilhar o vídeo do YouTube com o arrasta para cima, facilita muito para mim, facilita para vocês. Tô fazendo essas aulas com o maior capricho que eu posso, aprofundando o máximo possível, já que o edital veio enxuto. E eu espero, sinceramente, contribuir com vocês aí nessa reta final de preparação. Eu já passei pelo que vocês estão passando, eu sei como é que é, um nervosismo, uma ansiedade grande, mas o que eu posso dizer para vocês é que vale a pena e vamos juntos que os vídeos vão continuar vindo e a gente vai conseguir chegar lá, espero que super bem preparados para essa prova de direito penal. Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo.